O tema desta noite é: fomos escolhidos para dar frutos. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos estar lendo a palavra do Senhor em João, capítulo 15. Aleluia, aquele capítulo que fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então nós vamos lá, a palavra de Deus, João, capítulo 15. Glória a Deus. Versículo 16. Glória a Jesus. Vamos ler agora a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. Não me escolhestes vós a mim. Jesus falando para os seus discípulos. Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto o meu nome pedides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que espada dos gumes. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro judeu, depois grego. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a Ti que nós possamos dar honra, glória e louvor ao nosso Deus. Nós lemos um texto da palavra de Deus, onde Jesus, se dirigindo aos seus discípulos, ele declara que os seus discípulos não o escolheram, mas ele é quem os escolheu. Então, o que nós entendemos é que quando nós damos um passo para Cristo, é porque Ele já deu um passo para nós. É porque Ele já tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro e trabalhar no nosso coração para que nós possamos dar um passo para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus afirma que não fomos nós que o escolhemos, porque, meus amados irmãos, antes de Cristo, antes de ter Jesus como Senhor e Salvador, e nós vivíamos neste mundo sem Deus, sem Jesus, nós não daríamos um passo para Ele se Ele não tomasse a iniciativa de se aproximar de nós por causa do seu grande amor com qual Ele tem por nós. Aleluia. Aleluia. Desta maneira, Jesus fala para os seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Mas Jesus não para aí. Jesus, ele acrescenta: para que vades e deis fruto. Veja, meus irmãos, que Jesus, neste momento falando, ele fala que eles devem ir. Nós encontramos palavras semelhantes quando ele fala em João 3,16. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que se possa crer em Jesus, é preciso pregar o Evangelho. E nós vemos, meus amados irmãos, para se obter a vida eterna, é preciso crer em Deus, é preciso crer em Jesus. Meus amados irmãos, Jesus disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Assim nós vemos aqui esta palavra dizendo que eles deviam ir. E Jesus também fala para eles que eles deveriam ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Meus amados irmãos, e quando Jesus ora pelos seus discípulos, para aqueles que estavam mais próximos a Ele, para aqueles que haviam sido alcançados pela mensagem do Evangelho, Ele fala que Ele orou, que Ele intercedeu por aqueles que Ele havia escolhido, separado,
Ele orou também por aqueles que haveriam de ser alcançados pela mensagem do Evangelho e que se converteriam. Então vemos Jesus como sendo o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós, orando por nós. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o que o Espírito Santo intercede por nós, e nós vemos então a ação soberana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Quando nós oramos, meus amados irmãos, vemos aqui Jesus dizendo, olha, para que vades e deis frutos. Então Jesus escolhe seus discípulos, mas não sem um propósito. Ele os escolhe não apenas para estarem sobre a face da terra, vivendo uma vida tranquila, mas ele os escolhe para que eles possam dar fruto. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ainda fala, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Aí nós vemos aqui Jesus falando para os seus discípulos que se nós obedecermos a ele, se nós nos dispomos a fazer a sua vontade, se nós irmos ao encontro daqueles que precisam de salvação, nós vamos orar, e tudo que pedimos ao Pai no nome dele, nós vamos ser agraciados. Mas é preciso ser obediente, é preciso pregar o Evangelho a toda criatura, é preciso fazer discípulos de todas as nações. Assim está escrito em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e é Deus quem nos tem chamado, é Deus quem nos tem escolhido, para que possamos dar frutos. Nós sabemos que somos salvos por meio da graça, pela fé. Isso não vem de nós mesmos, isso não é por meio das obras, mas o que diz a Bíblia, mas nós fomos salvos para as boas obras. Assim, meus amados irmãos, quando Jesus diz para eles que eles tinham sido escolhidos para que vades e deis frutos, Jesus também ensina que devem pregar o Evangelho. Jesus também, meus amados irmãos, deixa claro que, como condição de sermos obedientes, nós vamos ter atendidas as nossas orações. Meus amados irmãos, Jesus diz para que vades e deis fruto. E quando a Bíblia fala de fruto, meu querido, minha querida, a Bíblia fala muito sobre frutos. Muito. Fala sobre frutos, fala sobre o fruto do Espírito Santo. É preciso dar frutos. É preciso, uma vez salvo, que possamos fazer boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E vemos aqui que dar fruto está condicionado a pregar o Evangelho, a testemunhar o Evangelho, a viver o Evangelho. Porque a palavra de Deus nos fala que não é apenas palavras, mas é realmente uma atitude que devemos ter diante de Deus. Nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Olha só, meus irmãos, a palavra nos fala, em certa ocasião, Jesus contando uma parábola, que é um ensinamento, que é uma ilustração, uma história, com um fundo espiritual, trazendo um ensinamento.
para aqueles que o ouviam, e ainda para nós nos nossos dias, quando lemos a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus, porque o ouvir a palavra de Deus produz fé, e a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Assim, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Jesus conta uma parábola. Esta parábola diz que o semeador, ele saiu para semear, e a semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram as sementes. Ele fala que a semente caiu no meio de um terreno rochoso, e ela cresceu, mas em determinado momento, com calor, ela não foi para frente. Depois ele fala que a semente também foi lançada num terreno onde cresceram espinhos, e ela cresceu também, mas ela foi abafada, e ela acabou não dando muitos frutos. E por fim, a outra semente, a última, foi lançada num terreno bom, num terreno fértil, e produziu 30, 60, 100. Meus amados irmãos, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui, nesta parábola, Jesus fala sobre a semeadura e fala dos frutos que são produzidos. Mas veja, meus amados irmãos, Jesus fala que no primeiro momento, quando a semente foi plantada e veio os pássaros e comeram, é que alguém ouviu, a semente é a palavra de Deus. E alguém ouviu a palavra de Deus, mas veio o diabo e tirou a palavra de Deus do coração daquela pessoa. A segundo caso, a semente lançada no terreno rochoso. Desculpe, meus amados irmãos, é no terreno rochoso isso mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Ela até cresce, mas ela não tem profundidade, e vem a aflição, vem a perseguição, e então, meus amados irmãos, desanima e desiste. E a terceira é aquela que é lançada num terreno onde tem espinhos, arbustos, e ela cresce, mas é sufocada. E a Bíblia diz, o Senhor diz, que os cuidados do mundo, com as riquezas deste mundo, fazem com que, apesar de crescer, ela não desenvolve, e ela acaba perdendo as forças e não dá muito fruto. Mas aquela semente que é lançada em terra boa e que frutifica 30, 60, 100, é aquele coração que recebe a semente e passa a dar frutos. Meus amados irmãos, como é o solo do nosso coração? É um tipo que ouvimos a palavra de Deus, mas daqui a pouco, com um ouvido, com o outro, nós ouvimos mensagens contrárias à palavra de Deus e acabamos deixando de mão, não dando atenção para a palavra de Deus. O nosso solo
do nosso coração é como aquele que tem pouca profundidade. Podemos pensar do seguinte modo: aquela pessoa que procura viver de uma maneira boa, correta, ouve a palavra de Deus, aceita, mas aí vem a aflição, vem a perseguição por causa da sua fé em Jesus, e ela então não consegue se manter firme, constante, abundante, antes com medo, com receio das consequências, desiste do Senhor Jesus. Ou ainda, será que o nosso coração é como aquela que é uma terra, um solo cheio de espinhos, de espinheiros? E aí a semente da palavra nós recebemos, mas aí começa aquela procura incessante por bens materiais, por conforto, por riqueza. E aí coloca Deus em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano. O Senhor Jesus, o Evangelho, já não tem mais importância para a sua vida, ou tem uma importância apenas fake. Isto é, para as pessoas verem, mas o seu coração está voltado realmente para as riquezas materiais. Na hora de escolher qual Senhor servir, você prefere servir a Mamon ao invés de servir a Jesus. E por fim, se o seu coração é como aquela terra boa, aquela terra adubada, aquela terra que a semente cai e começa a germinar, e você não quer sair dos caminhos do Senhor, e você quer continuar firme, e você quer produzir frutos, e você quer continuar constante na presença de Deus, você não quer deixar Jesus, porque não há outro caminho que conduz à salvação, você quer continuar professando a fé em Cristo nosso Senhor, e vem a luta, vem a prova, você sofre, você chora, mas você continua firme, não desistindo, porque você lembra que Jesus morreu na cruz para te salvar dos seus pecados, você lembra que ele disse que no mundo você teria aflições, mas você tem que ter bom ânimo e não desistir, e você continua, e você persevera. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E você dá fruto a 30, 60, 100. Não apenas germina na sua vida a palavra de Deus, mas a partir do momento que a palavra de Deus está no teu coração, e você lê a Bíblia, você guarda no seu coração, e você começa a dar frutos. 30, 60, 100. Você não começa dando muitos frutos quando você planta uma determinada árvore frutífera. No primeiro ano dela, quando ela começa a dar frutos, passa-se um tempo para que ela cresça, para que ela se desenvolva. Depois disso, ela começa a dar suas flores, seus primeiros frutos, mas não é uma quantidade muito grande. São poucos. Mas no ano seguinte, se tudo correndo bem, se ela continua tendo uma terra abençoada, ela já dá mais frutos. E chega um momento que ela dá uma quantidade muito grande de frutos. Ela pode dar. Com o passar de muitos anos, ela vai diminuindo. Mas o fato, meus amados irmãos, é que, para que você entenda
Se você começou a seguir a Cristo e você tem dado poucos frutos, não desanime. Mas continue. Seja perseverante. Continue na presença de Deus. Continue se alimentando da palavra de Deus, se alimentando com salmos, hinos, cânticos espirituais, se alimentando ao comparecer na presença de Deus, orando, clamando, buscando o Espírito Santo de Deus. E então, meus amados irmãos, gradativamente você vai dar frutos, com perseverança, porque não pode desistir, não pode abandonar, não pode, meu amado, meu querido, você vai dar frutos, porque Jesus não escolheu para você não dar frutos, Jesus escolheu para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu gosto muito quando nós falamos sobre o ide de Cristo, e a conjugação deste verbo é como se fosse um imperativo no gerúndio. Então, é para que você vá, mas você vá continuamente. Indo, você vai dar frutos. Caminhando, você vai dar frutos. Crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, você vai dar frutos. Buscando a presença de Deus, você vai dar frutos. Orando, você vai dar frutos. Lendo a palavra de Deus, você vai dar frutos. Aleluia! Abençoando vidas, ajudando os necessitados, você já está dando frutos. Aleluia. Pregando o evangelho, você já está dando frutos. Dando testemunho da tua salvação, você já vai dar frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meu amado, se você endurecer o seu coração, se você der ouvidos ao diabo, se você deixar o seu coração ficar empedernido, endurecido, se você só pensar em dinheiro, só pensar em conquistas materiais, em promoção na sua empresa, não é errado pensar nessas coisas, a Bíblia é clara quanto a isso. Só não pode estar o teu coração nestas coisas. O seu coração tem que estar como o coração de Davi. Um coração voltado para Deus. Um coração onde Deus está em primeiro lugar. E ainda que você possa crescer materialmente, ou no seu status, ou até conquistar grandes funções, cargos, até ser um presidente, mas o seu coração tem que estar em Deus. A sua vida precisa estar nas mãos de Deus. A glória tem que ser dada para Deus. Deus tem que ter a primazia da sua vida, do seu culto. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Portanto, nós devemos dar frutos. E quando nós lemos sobre o fruto do Espírito, se nós pararmos para pensar num determinado sentido, todo aquele que crer em Deus, todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, Jesus enviou o Paracleto, o Espírito Santo, e a Bíblia diz que aquele que recebe Jesus em seu coração, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quando ele se encontra com Nicodemos, e Nicodemos questiona Jesus, e Jesus fala para ele: é necessário nascer de novo, mas nascer da água e do Espírito, nascer do arrependimento, nascer de novo.
entregando a sua vida para Cristo, porque o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agradecido seja Deus. E quando fala do fruto do Espírito, fala daquela pessoa que creu em Jesus e tem o Espírito Santo na sua vida. E uma vez que o Espírito Santo habita em minha vida, na vida da minha esposa, na sua vida, meu irmão, minha irmã, porque você falou, eu entrego meu coração para Cristo, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, porque Ele me amou primeiro e Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para me salvar. Ele me escolheu. Ele me tirou do lamaçal do pecado, do charco, do lodo, e me trouxe para a sua presença. Agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso tem a ver com o Espírito Santo na sua vida e o desejo constante de fazer a vontade de Deus, de fazer a vontade de Jesus. O Espírito Santo vem habitar em nós. É o que diz a Bíblia, que nós somos santuário, que nós somos tabernáculo, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, o fruto do Espírito vai se manifestar na nossa vida, porque se o Espírito habita em nós, o seu fruto vai habitar, ou vai transbordar da nossa vida. E quando nós falamos de fruto do Espírito também, meus amados irmãos, nós falamos do caráter de Cristo. Aleluia. Nós falamos que Jesus é amor. E que Jesus, Ele nos trouxe a paz. Que Jesus é longânimo. Que Jesus, Ele opera em nossas vidas de maneira tremenda. Todas essas nove características do caráter de Cristo se tornam características do caráter do crente. A partir do momento que o amor de Cristo nos é outorgado pelo Espírito Santo que em nós habita, nós começamos a desenvolver estas outras características. O amor a Deus e ao nosso próximo. Aleluia. A paz. Jesus é o príncipe da paz, mas a paz dele nos foi dada. E ela excede todo entendimento. Vamos ter paz em circunstâncias que parecem ser impossíveis de ter paz, mas a paz de Cristo está conosco. Aleluia. A alegria. Paulo e Silas naquela prisão, louvando, cantando louvores a Deus, exaltando ao Deus Todo-Poderoso, amarrado umas correntes, presos no tronco, castigados, mas ali naquela circunstância tão terrível, devastadora, eles louvavam com alegria ao nosso Deus, a Jesus Cristo. Aleluia, porque o Espírito Santo estava habitando neles. Aleluia. Porque como fazer estas coisas se não for por meio do Espírito Santo? Verdade. A bondade, a benignidade e a bondade. A Bíblia fala que Deus, Ele é bondoso, Deus é benigno, Jesus é bondoso, Jesus é benigno. Benignidade é o desejo de fazer o bem todos os dias. Um homem vil, um homem maligno, ele só pensa em fazer o mal. Se vocês observarem alguns homens destacados pela nossa mídia, nas redes sociais, a impressão que dá é que eles vão dormir e acordam pensando em fazer o mal ao seu próximo. Mas se vocês pararem para pensar,
todo aquele que tem Jesus. Quando Satanás começa a tentar para que você deseje o mal contra o seu semelhante, você começa a ter uma luta dentro de você, porque você não quer o mal, você quer o bem do seu próximo. E aí você começa a aproveitar algumas oportunidades que vão surgindo, e a bondade do Senhor se manifesta na sua vida, e você ajuda o necessitado, você orienta aquele que está desnorteado, você abençoa pessoas que precisam ser abençoadas, mesmo tendo pouco, mesmo sendo uma igreja pequena, você abençoa, como diz em Apocalipse, mesmo sendo um irmão humilde, isto é, com poucos recursos, mas encontra momentos em que o seu desejo de fazer o bem se manifesta no ato de bondade. Louvado seja o nome do Senhor. E tem as outras características que começam a se manifestar na sua vida, porque Deus está contigo, porque o Espírito de Deus, enviado por Jesus, habita em você. Aleluia. E o fruto do Espírito começa com o amor, porque sem o amor, estas outras coisas não vão se manifestar. E parece que termina com domínio próprio. Tem a fé, a fidelidade, a longanimidade. Aleluia. Você tem que ser fiel até a morte, para receber a coroa da glória, a coroa da vida. Aleluia. Então, meus amados irmãos, fé é também ação do Espírito Santo. E você vai começar a tomar atitudes por meio da fé, em que você vai ver resultados surpreendentes, porque Deus está contigo, e você, pela fé no nome de Jesus, vai orar, vai interceder, vai agir. Você vai ser fiel a este Deus maravilhoso que fala para você e para mim. Aleluia. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o procuram. E você vai crer em Deus, e Deus vai abençoar, vai honrar a tua fé. Aleluia. Porque o Espírito Santo abençoa a sua vida, gerando fé no seu coração. Aleluia. A vitória que vence esse mundo é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós deixamos o Espírito de Deus operar na nossa vida, nós vamos ter uma atitude de fé, de esperança, de amor. Nós vamos ter uma atitude de fé, porque sabemos em quem nós temos crido e que é poderoso para guardar o nosso depósito também. Aleluia. Meus amados irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Longanimidade, não perder o ânimo. Deus é longânimo para conosco. Jesus é longânimo para conosco. O Espírito Santo é longânimo para conosco e produz a longanimidade no nosso coração. Não podemos desanimar, não podemos desistir, não podemos voltar para trás. Já chegamos até aqui. Never. Como é que se fala, hein? Nunca, jamais. Nevermore. Aleluia. Meus amados irmãos, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está mais perto de conquistarmos todas as promessas que Deus tem para a nossa vida, agora, do que outrora. Não vamos desistir. Aleluia, Senhor. E o domínio próprio? Meu Deus. Começa com amor, termina com o domínio próprio.
precisamos ter domínio próprio. E temos, se temos o Espírito Santo. Vou dizer, Caim matou seu irmão, ele não teve domínio próprio. Deus falou para ele: olha, o que você está pensando é muito ruim. Tome cuidado. Não coloque em prática aquilo que você está pensando, porque as consequências não vão ser boas. Mas o que ele fez? Deus falou para ele que ele estava pensando algo mal, maligno, que as consequências seriam ruins, mas ele fez aquilo que ele estava pensando. Ele não teve domínio próprio, ele não tinha o Espírito Santo, ainda que Deus tenha falado com ele, mas você e eu temos o Espírito Santo. Então precisamos tomar cuidado. Uma das coisas que a Bíblia fala, ele fala sobre a língua. E quando fala sobre a língua, ela é como uma centelha que pode incendiar uma floresta. Nós passamos pelo período da seca e algumas centelhas foram produzidas. Algo da própria natureza, uma combustão espontânea, ou ainda fogo ateado, e vimos grandes incêndios, muitos prejuízos. A língua é como uma centelha que pode provocar um grande incêndio e causar grande destruição. E a Bíblia também fala que a língua é como um lemezinho do grande navio, e que o navio vai na direção que aquele leme indica que ele tem que ir. Nós precisamos ter cuidado, dominar aquilo que nós falamos, porque o que nós falamos vai trazer consequências. Então, por isso que a Bíblia fala, em certo momento, que é melhor ficar calado, que é melhor ouvir do que falar muito. É preciso tomar muito cuidado, porque todos nós seremos julgados pelas palavras que falamos. E uma das maneiras de nós usarmos de forma negativa a nossa língua é julgarmos as pessoas. É falarmos, é fazermos fofoca, é murmurarmos, é maldizermos. Tudo isso entristece o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele quer que a nossa língua louve. Ela quer que a nossa língua fale coisas boas. Ela quer que a nossa língua seja verdadeira. Ela quer que a nossa língua ajude as pessoas a se levantarem por meio da palavra, porque a palavra que nós falamos pode levar a pessoa a uma situação deplorável, mas também pode erguer uma pessoa do monturo. A pessoa pode estar numa situação terrível, e uma palavra dada com fé, com esperança, com amor, pode levantar esta pessoa. E o Espírito de Deus, ele habita em todo aquele que crê em Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, começamos dizendo que o tema desta mensagem é que nós fomos escolhidos para dar frutos. E nós vemos que há pessoas que poderiam dar frutos, mas não dão, ou acabam minguando. Mas aqueles que creem em Deus, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor Jesus, vão dar frutos a 30, 60, 100, com perseverança, porque, como nós falamos, primeiro se planta,
depois cresce, depois floresce, dá os primeiros frutos, e com o tempo, passado o tempo, dá mais frutos ainda. Então, meus amados irmãos, quem sabe hoje está na hora de você entender que é para você dar mais frutos e não menos. Está na hora de entender que você tem todas as condições de frutificar, porque o Espírito de Deus habita em você. E você tem, pela misericórdia de Deus, não por obras, mas por esse tamanho amor com que Ele nos amou, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele produz fruto em nossas vidas, que faz com que nós produzamos frutos com perseverança. Você foi escolhido pelo Senhor Jesus para dar frutos. Deus te abençoe rica e abundantemente. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada irmão, de cada irmã, como Satanás tenta nos enganar, para que nós venhamos a não dar frutos, a dar poucos frutos, a deixar os caminhos do Senhor, ó Pai amado, a achar que não é possível nesta geração dar frutos. Mas, ó Pai, o Senhor é Deus. E a Tua palavra diz que é propósito de Cristo nós darmos frutos. E para isso Ele nos deu o Espírito Santo. Porque por intermédio do Teu Espírito, que frutifica o caráter de Cristo em nossa vida, nós podemos dar frutos com perseverança a 30, a 60 e a 100, para a glória do Teu santo nome. No nome de Jesus, Senhor, te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se você estava desanimado, está na hora de você se levantar. Está na hora de você mudar de atitude. Não é você, é o Espírito de Deus que habita em você. Creia. Então você verá que Jesus te escolheu, te chamou pelo seu nome, para você ser uma bênção. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém, esposa? Amém. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Somos escolhidos, né? A palavra do Senhor nos diz que Ele não escolhe, somos escolhidos, né? Somos servos do Deus vivo. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Amém, Jesus. Então, com essa capacitação do Senhor, nós vamos dar frutos. Dê fruto na sua casa, meu irmão, minha irmã. Como? Orando sempre na palavra do Senhor, congregando, indo à igreja, tendo comunhão com os santos e principalmente, né, quando aceitamos o Senhor Jesus e fazemos discípulos dele, como foi pregado nesta noite. Pai, em nome de Jesus. Vocês não têm noção de como deve ficar o céu todas as vezes que um pecador, ele se arrepende e ele resolve então aceitar o Senhor Jesus. Amém. Seja incentivado, seja um abençoador, abençoe vidas com o quê? Com a sua vida. Amém. Pai querido, Pai amado, Pai de amor,
Nós estamos reunidos aqui na Tua palavra, meu Senhor, pela Tua presença, Amém. Pai. Nós cremos no Senhor, na força do Teu poder. Obrigado, Senhor. Cremos, Pai, que através do Senhor nós somos escolhidos, sim. Abençoa nossas vidas, Pai, para que através das nossas vidas nós possamos fazer novos discípulos, que nós não venhamos a desistir, pelo contrário, todo dia, todos os dias, quando abrimos os nossos olhos, Pai, nós temos novas oportunidades, nós temos novas portas, nós temos tudo novo. O Senhor nos dá toda manhã, Pai, Obrigado, várias Senhor. milhões de oportunidades para fazer tudo novo, tudo Abençoa o diferente, Espírito Pai. Santo. Nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada um dos irmãos e das irmãs Obrigado, que revivem Pai. o tempo, que tem colocado no Teu altar de glória, meu Senhor, tudo aquilo que elas necessitam, meu Amém, Deus, Jesus. meu Pai, meu Senhor e Salvador. Comigo, com meu marido, Amém. Pai. Em nome de Jesus, Tu sondas e conheces, sabe tudo que nós estamos necessitando, meu Pai. Amém. Vai entrando como providência na Amém. nossa vida, na nossa caminhada, no nosso casamento, nossos Amém. planos, projetos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E ser com o nosso país, Deus. Abençoa, Pai, Abençoa o o nosso Espírito de Brasil, Deus. meu Deus. Em nome de Jesus. Nosso coração e nossa esperança, Pai, não está no homem. É Não verdade. está, nunca esteve. O nosso coração e a nossa esperança está no Senhor. Amém, Pai. Que escolhe homens e mulheres, Pai, para serem o nosso governador, assim como foi José ali no Egito. Toma, Pai, Senhor, em Deus. nome de Jesus, Pai, escolhe para nós, meu Senhor da glória, aqueles que através da vida deles, Pai, vão abençoar o nosso Brasil, vai abençoar a nossa pátria, que aqui vai ter ordem e vai ter progresso, liberdade, Pai, e principalmente o Teu amor. Obrigado, Aleluia. Nos abençoe, Deus. Em nome de Jesus, recebe o nosso clamor, recebe a nossa oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Quero agradecer a presença de cada um de vocês neste culto nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora impetrar a bênção apostólica. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, seu Filho, e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um daqueles que estão participando deste culto online e sobre a vida de cada um daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, da Igreja do Senhor, hoje para todos sempre. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Glória a Deus, que na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhe. Semana abençoada na presença do Senhor. Por mais trabalhosa, por mais difícil que seja, na presença do Senhor, ela é abençoada. Em nome de Jesus, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Confia no Senhor, espera nele e o mais Ele fará.